Cara, muita gente ficou sabendo da trágica situação do Gerson Melo Machado. Ricardo, quem é Gerson Melo Machado? Pois bem, Gerson de Melo Machado, na manhã desse domingo, no dia 30 de novembro de 2025, o jovem de 19 anos, apelidado nas redes sociais de Vaqueirinho de Mangabeira, morreu após invadir a jaula de uma leoa no Parque Zoobotânico Arruda Câmara, mais conhecido como Bica, em João Pessoa, na Paraíba. Segundo a prefeitura e a administração do parque, ele escalou uma parede de aproximadamente 6 metros, ultrapassou as grades de segurança, subiu em uma árvore e entrou no recinto dos leões. Embora a equipe de segurança tenha tentado impedir, ele agiu rapidamente. A leoa, identificada como Leona, atacou o jovem assim que ele entrou no espaço restrito. E ele não resistiu aos ferimentos. O parque comunicou o fechamento imediato das dependências e afirmou que segue normas de segurança conforme a legislação ambiental. Ainda assim, as autoridades investigam o caso, que levanta o alerta sobre o risco da saúde mental e negligência social. Não é só um problema comportamental. Gerson precisava de tratamento. Por que ele não tinha o tratamento? Hã? Por que não tinha dinheiro para isso? Talvez você saiba. Por que não tem dinheiro para essas coisas? Que isso é importante. Não ficar sustentando vagabundo. Isso é importante para os vulneráveis. A ajuda estatal tem que ser para os vulneráveis. Não é brinde, não é bônus, não é miséria, não é esmola. É aí que tinha que entrar o dinheiro do povo, porque é o povo que sustenta o Estado. Mas aí some 90 bilhões, some 600 bilhões agora, porque ninguém pode saber, está em segredo, eterno. Quebra-se banco e o dono do banco está livre. Viagens sem fins, gastos desnecessários, reformas sem fins. Compra-se votos da Câmara e Congresso. E aí são trilhões que são torrados com dinheiro do povo. E aí o povo que precisa de uma consulta, precisa de uma cirurgia, precisa de um hospital, precisa de uma UPA, precisa de um hospital psiquiátrico. Não tem. Precisa de remédios pesados para essas pessoas que podem até sofrer elas mesmas, como aconteceu com o Vaqueirinho, o seu risco de vida e não só com os outros. E aí ninguém percebe. A pessoa fica feliz com uma esmola, com gás, com uma conta de luz paga e o resto, que é o grosso, não chega. Por quê? Porque o Brasil tem dinheiro. Já se torrou 1 trilhão. Estatais dando prejuízo, porque põem pessoas lá que não sabem tocar ou que são mal intencionadas, simplesmente são mal intencionadas, só para roubar, para desviar. Aí a pessoa fala, mas isso não é comigo, é com você, é com o Gerson. Pessoas pobres morrem por conta disso. Porque em vez do dinheiro ir para essa base de sustentação, de educação, de segurança, não vai. Mas daí como é que você cala a boca do povo? Dá um gás, dá uns 600 conto para vagabundo. Eu não falo para o vulnerável, aquele que não pode de fato trabalhar. De repente alguém que tem um problema físico, de repente um velho, mas tem no mínimo uns 30 milhões de vagabundo que estão recebendo e não querem trabalhar de fato com carteira assinada porque tirou o bilhete premiado e ganhar 600 conto por mês. Aí ajunta mais um marido, mais um filho, mais aquilo outro, e é isso aí. Aí para esse que falta, pro vaqueirinho que falta, aí, é o destino, né? É o destino. Que não foi oferecido a Gerson. Gerson passou por todos os acolhimentos institucionais dessa cidade. Dentro do possível, né? Porque ele não conseguiu ter a medicação, um tratamento, uma terapia. Gerson, filho de uma mãe esquizofrênica, neto de avós esquizofrênicos. Mas eu acho que ele não é esquizofrênico. Mas os psiquiatras insistiam em dizer que Gerson era só um menino que não se adequava ao espaço porque ele tinha problema comportamental. E muitos que não têm agora ficam correndo para ter um transtorno chamado de seu, né? Todo mundo agora tem espectro autista, tem espectro TDAH, tem não sei o que lá. Aí, Ricardo, eu tenho que falar do Binário. O Binário fica louco quando eu falo dele. Você está dizendo. Sabe por que ele fica louco? Porque quando eu antecipo a reclamação, ele fala, eu não posso reclamar, então eu vou reclamar que ele me chama de Binário. Aí o Binário vem, você está dizendo que não tem TDAH? Não tem autista? Tem, mas o que tem de gente querendo catar um transtorno para chamar de seu, tá cheio. Inclusive muitas mães aí, para dizer que não pode trabalhar, que não pode... Ricardo, tá falando que a mãe do atípico, a mãe atípica... Não, Binário, existe a mãe atípica? Existe. Mas o que tem de mãe indo nessa... Né, põe como se fosse né, põe a correntinha lá, para pegar lá a vaga, para ter isso, aquilo, outro, para ter preferência ali... E parece que é um troféu. Eu não estou dizendo para as que são, Binário, beleza? Binário, 1 e 0, 1 e 0. Quando você fala, então você está dizendo que são todas. Não, Binário. Estou dizendo aquelas que se aproveitam dessa situação. E aí aquele que realmente precisa, aí não tem. Nós não vamos nos calar. O Conselho Tutelar de Mangabeira não vai se calar. Nós lutamos muito tentando garantir os direitos de Gerson. O meu sentimento hoje é de revolta. É de revolta porque eu nunca me calei diante dos absurdos de violações de direito que este cidadão, que amanhã vai ser sepultado, sofreu. Ele era para estar em tratamento. Não...
Tratamento que não tem dinheiro, porque a gente já sabe, some 90 bilhões, 600 bilhões de gastos que agora estão sobre sigilo eterno, já não é nem mais de 100 anos, é eterno. Ele não precisava estar atrás das grades, ele precisava estar num tratamento psiquiátrico. Agora vamos ver aqui uma senhora aqui, e olha como ela se expressa bem. Essa daqui, a Verônica, se expressa super bem. Agora vamos ver a senhora que tem um filho esquizofrênico. Ela diz que é esquizofrênico. Deve ser. Vamos lá. Povo bonito, boa noite, Deus abençoe a todos. Então, povo bonito, eu vi um vídeo aí circulando na internet, né, sobre um rapaz esquizofrênico que pulou uma jaula e foi morto, né? Que tristeza, né? Você percebe que é uma pessoa humilde, né, de uma condição humilde, você vê que parece que não tem nem... São aquelas casas que é telhado sem forro até, né, a parede termina aqui. Ela parece que construiu tipo uma prisão aqui, né, para o filho dela. Mas para quê? Para manter ele seguro. Dá uma olhada. O meu vive aqui, sou muito julgada por ele viver aqui. Mas se ele sair daqui e machucar alguém, ou alguma coisa acontecer com ele, eles vão me julgar muito mais. E vão falar que eu tenho que olhar, eu sou a mãe. Eles não vão querer nem saber se eu tentei evitar. É isso aí. Ainda mais hoje, com a internet, né? Todo mundo só quer saber de atacar. De trazer uma solução, aí é difícil, né? Pensar, fica difícil. Mas atacar, aí é fácil. Ou são os mesmos que apoiam a quadrilha roubar trilhões e não dar condições para essa mulher ter um atendimento. Porque o dinheiro é dela. O dinheiro é dela, é dinheiro do povo, que some na roubalheira, na corrupção, na mentira. E você vê que é uma casa boa, no sentido é uma casa humilde, mas é uma casa boa. Só que você acha que ela tem condições de pagar um tratamento, remédios caríssimos? É claro que não. Julgar. Então, por isso, meu filho vai ficar aqui. Até Deus abençoar que eu consigo um remédio para ele ter um controle. Então, Deus não precisa nem abençoar, porque aquilo que o homem pode colocar a mão e produzir, que o homem faça. Mas é engraçado como o povo continua querendo ser roubado, ser enganado, ser tratado como idiota, como ignorante. Porque o Brasil tem dinheiro, mas ele some em todos os ralos aí. E aí banca artista rico. Quantos bilhões por ano é colocado na mão de artista rico? Em vez de ter colocado na mão dessa senhora aqui, que precisa, de fato. Tiram dessa senhora, tiram desse menino para dar para um artista rico, que se considera muito esperto, muito inteligentinho. Pô, se você é um artista que se considera culto, inteligentinho, por que você não produz sua peça de teatro? Você, cantor de 40 anos aí de sucesso, 5 décadas, por que você não produz o seu próprio? Você não é inteligentinho? Você não é um grande administrador, vive bem, vai viajar em Paris? Por que você precisa do dinheiro dessa mulher aqui para produzir o seu show? Hã? Por que você precisa do dinheiro dessa mulher? Será que as pessoas não veem? Vamos lá. Olha de quem você está tirando dinheiro. Uma senhora dessa aqui, que o filho tem que ficar enjaulado, porque ela tem medo que ele se fira ou que ele vá ferir outras pessoas. Cuidar de um esquizofrênico não é fácil. Cuidar de um esquizofrênico é lutar dia e noite. Que é aquela velha história, né? Quem cuida dos cuidadores? Essa mulher deve ter abdicado da vida dela para cuidar do filho. E sabe qual que é o maior drama dela? Ela fala, quem vai cuidar dele quando eu morrer? Quem vai cuidar com o mesmo carinho? Você vê que é uma casa limpa, o menino está saudável, com roupas limpas. Quem vai cuidar do meu filho? E uma família do esquizofrênico precisa ser abraçado. Precisa de apoio, precisa de cuidado. E não de miserabilidade como bônus. Paga uma continha de luz aí, dá um gásinho aí. Não é com miséria. Mas o povo se vende por miséria, né? Isso que é inacreditável também, né? Precisa sempre de ter um psicólogo do lado. Porque a família que convive com esquizofrenia, todos que convivem aqui dentro, é isso aí, todas as pessoas acabam sofrendo junto, né? Quem cuida dos cuidadores? Tem o seu choro, mesmo sem acontecer nada. Tem o seu choro, tem o seu grito. Meu Deus. Uma família do esquizofrênico não pode ser julgada, tem que ser amparada. Porque Gente, como fala bem essa mulher, né? A realidade de uma família esquizofrênica é uma realidade de dor, de luta, de sofrimento, de tombo, de levantar às vezes sem dar conta. Ai, meu Deus, é tipo assim, cara, eu não sei como é que você não se compadece com isso. Eu não sei como é que você não tem compaixão disso. Será que você é burro, cara? Ou é um coração peludo mesmo? As coisas estão acontecendo na tua frente, os dinheiros estão sendo gastos com uma pancada de coisas necessárias ou dando para os companheiros, as estatais aí dando prejuízos bilionários, dinheiros, 600 bilhões agora que entrou num orçamento secreto aí que ninguém vai saber, um sigilo eterno. E se você reclamar, você é antidemocrático. Se você reclamar, você é extremista. Ah, um extremista, porque está reclamando. Estou reclamando para essa mãe, cara. Eu estou reclamando para essa mãe, estou reclamando pelo vaqueirinho. Eu estou reclamando pelo conselho tutelar, que muitas vezes não tem verba para cuidar daqueles que realmente mais precisam.
E parece que as pessoas estão num topor de aceitar isso, cara. Aceitar que o Brasil é um país rico, recordes de arrecadação, mas o dinheiro vem como? Como esmola. Ah, toma aí 600 conto e cala tua boca. Agora, no ano que vem, ó, toma conta de luz aí, cala tua boca. Toma um Vale Gás aí, ó, e cala tua boca. Até quando, Brasil? Até quando a gente vai ver os miseráveis sendo tratados como ignorantes, burros? E essa senhora não é, hein? Essa senhora, ela é humilde, mas de uma clareza, de uma comunicação que me espanta. Talvez ela não saiba o quanto esse país é rico, o quanto esse país poderia ter um centro em cada cidade para cuidar dessas pessoas. Mas não. Vamos deixá-los vulneráveis, burros, sofrendo, sem escola, sem segurança, sem perspectiva, e vamos jogá-los contra o outro lado. Vamos jogá-los contra nós, contra eles. É o pobre, o rico, o preto, o branco, o homem e mulher, gay e hétero. Deixa lá, eles são burros mesmo, eles não percebem que o problema está aqui e não aqui. E Binário, quando você fala assim, o choro é livre, eu não falo por mim. Eu não falo por mim já há décadas, graças a Deus. E ao meu suor, ao meu trabalho. Eu falo por uma senhora dessa, pelo filho dela, pelo vaqueirinho. Por essas pessoas que trabalham, pagam seus impostos, porque quando você compra arroz, carne, narguile, corote, tênis, você está pagando 50% para o governo. Em média, 50% do que você compra de qualquer coisa vai para o governo. É você que sustenta o governo. Quer receber mais conteúdos como este? Curta, comente e ative as notificações. Até a próxima semana!